Check-up no rádio, hoje recebendo a nutricionista Isabelle Cláudia. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Obrigada, Marcos, bom dia a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube. É um grande prazer estar aqui nas segundas-feiras. O nosso tema de hoje, nutrição e câncer. E aí, como é que a alimentação pode ajudar no câncer? Então, na prevenção do câncer, né, Marcos? Esse é um tema que, não por estarmos também no Outubro Rosa, que a gente gosta muito, né, de falar mais sobre o tema, mas o câncer é um tema que a gente precisa sempre estar falando, né, principalmente na sua prevenção. E como nutricionista, né, o nutricionista tem um papel fundamental tanto na prevenção do câncer como no tratamento, durante esse tratamento do paciente com câncer. Para mim era um tabu, né, como nutricionista, como profissional da saúde. A princípio eu não gostava de estudar sobre câncer, não falava sobre, porque a gente já tem essa cultura do tabu. Aquele medo, né? Isso, a gente já tem esse tabu. E tudo que a gente tende a entender que leva a um sofrimento, a gente geralmente já se esquiva. E esse assunto para mim surgiu quando há 6 anos meu pai foi diagnosticado com câncer. E hoje, graças a Deus, continua bem. E a partir desse momento foi quando caiu a fichinha de dizer: Isabelle, você agora tem que atentar a estudar o câncer. E foi quando essa luzinha acendeu, quando meu pai foi diagnosticado, que eu comecei a me debruçar realmente sobre o assunto, a entender e cada vez mais buscar melhorias, né, para a saúde do paciente em tratamento de câncer. E o que você descobriu? Então, hoje, falando da questão da prevenção, Marcos, e como eu também estou na área da nutrigenômica, acabei agora uma pós em relação a essa parte da genética, da nutrigenômica, a gente sabe cada vez mais que a gente tem aquele hábito de dizer: ah, mas é um câncer, é genético, né? É herança. Na verdade, todo câncer é genético, porque todo câncer altera essa genética, né? Altera essa questão da genética mesmo. Mas o que acontece é que esses cânceres hereditários, eles só têm aí um percentual de 5 a 10%. Você acredita nisso? Então, quando a gente diz assim, a gente usa muito do artifício de dizer, mas é hereditário, é genético. Na verdade, 5 a 10% são. A maioria deles, Marcos, é de origem do ambiente que vivemos, né? Da forma como lidamos, do nosso estilo de vida, a forma como nos alimentamos, a questão de estresse. Então, tudo isso está envolvido no aparecimento do câncer. Claro que é todo um contexto e uma exposição crônica a determinadas coisas, tá? Não é de uma vez só que isso vai acontecer. E quero deixar claro também, gente, que muitas dessas coisas a gente chama de fatores modificáveis. São coisas que nós podemos modificar, tá? Ter na sua genética, digamos assim, a propensão para ter um câncer, por exemplo, na sua família, tem a questão da hereditariedade e tal, não necessariamente isso vai acontecer, tá? Não é um atestado do que você vai ter, você pode prevenir. Tá? Então, dependendo da forma como você vive. E, ultimamente, vem mudando muito esse tipo, né? Até o ano passado, existem uns índices que eles liberam, tá? Quais os maiores índices de câncer. E, até o ano passado, o câncer de maior incidência era o de pulmão. E, esse ano, agora de 2021, já saiu a nível mundial, que o câncer de mama ultrapassou em maior incidência. Então, nós temos câncer de mama. Em segundo lugar, nós temos câncer de pulmão. Em terceiro lugar, nós temos câncer o colo retal. Em quarto, de próstata, e o quinto, de estômago. Então, se a gente parar para pensar, 2 deles diretamente relacionados também à alimentação, que é o de estômago e o colo retal, tá? E os outros fatores, o nutricionista, ele tem como atuar em muitos fatores dessa prevenção que eu vou começar a falar agora, tá? Então, na nossa alimentação, a gente traz muitas substâncias que não são reconhecidas pelo nosso corpo. E eu queria começar por uma, que é uma das que eu mais combato, que o nome dela é nitrosamina. O que danada é isso, Isabelle? É uma substânciazinha que eles colocam nessas carnes embutidas para melhorar melhorar a cor, né? Dar aquele avermelhado mais intenso. Onde é que isso está, Isabelle?
a gente chama nitritos e nitratos. Eu estou chamando nitrosamina, que é a substância mesmo, mas nitritos e nitratos. Se você olhar na lista de ingredientes dessas carnes, vai estar lá, nitritos e nitratos. É uma substância altamente cancerígena, tá? Onde ela está colocada? Salsicha, salame, mortadela, né? Todas essas carnes embutidas. A linguiça que não for caseira, aquela linguiça processada, ultraprocessada mesmo, tá, gente? Então, todas essas carnes embutidas, inclusive aquele peito de peru que todo mundo acha que é saudável, aquilo não tem nada de saudável, tá? Presunto. Então, todas essas carnes embutidas, elas contêm nitrosaminas, que é... Quando a gente diz assim, gente, evite... A gente pede muito exatamente porque elas são recheadas dessas substâncias. Inclusive também de sódio, né? Que é um fator que está presente no sal, que é um fator para conservar. E esse sódio também, em excesso, ele está relacionado a muito câncer de estômago também. Tá? Então, essas nitrosaminas, nitritos e nitratos presentes na carne vermelha, que são responsáveis por aumentar a cor. E também a gente chama, ele age como é que a gente pode chamar? Bacteriostático, né? Que, tipo, para conservar mesmo, para não contaminar. Ela passar muito tempo sem contaminar. Isso também prejudica nosso intestino, as bactérias presentes tanto no estômago como no intestino. Então, aí, é um dos fatores relacionados aqui, Isabelle, diretamente câncer de estômago e coloretal, tá? Porque eles vão agir diretamente também na nossa mucosa. Tá? Então, Isabelle, é uma vez que eu vou comer isso que eu vou ter? Pare e reflita nesse momento. Há quanto tempo, há quantos anos eu venho consumindo salsicha diariamente? Há quantos anos eu venho consumindo mortadela? Há quantos anos eu venho consumindo um presunto que eu acho que é super saudável diariamente? Tá? Então, assim, é algo para a gente realmente refletir, porque esses alimentos contêm duas substâncias que são potencialmente cancerígenas. Tanto a nitrosamina como o sódio em excesso. Certo? Agora, se você parar hoje, por exemplo, de consumir esses alimentos, dá para recuperar o tempo que você perdeu? Marcos, eu gosto muito de dizer que um câncer ele não aparece da noite para o dia, né? A gente constrói isso aí durante 10 anos, a gente vai construindo isso. Tanto que em uma das minhas aulas, eu lembro muito que teve uma pergunta que diz assim... A professora falando que a gente tem que construir isso ao longo do tempo, né? São 10 anos de coisas erradas, são 10 anos, 5 anos, você construindo hábitos errados. E a pergunta, então, se uma criança de 7 anos, ela desenvolveu isso e não foi hereditário, né? Então, como que ela construiu isso? Então, isso já vem de uma má gestação, de hábitos errados na gestação. Então, por isso que hoje a gente fala muito de evitar certos alimentos na gravidez, durante a gravidez, para que a gente traga ao mundo um bebê saudável, tá? E isso se mantém ao longo da vida dele. Então, nós temos que sempre buscar mudar hábitos. Isabelle, eu vou mudar muita coisa? Marcos, sim, isso é muito importante, né? Toda mudança de hábito, ela é bem-vinda, porque você começa a prevenir outras coisas também. Tá? Não só o câncer. Mas isso sim, toda mudança é bem-vinda e deve ser feita para ontem. Tá certo? Então a pessoa que está em casa nos ouvindo agora, que está no tratamento contra o câncer, tem que ter essa consciência. E prevenindo também, né? E de que vai mudar, começando pelos hábitos alimentares. Sim, na prevenção também, é muito importante. Né? E é esse tipo de coisa. Marcos, só para você ter uma ideia, tem um dado que diz assim, eu vou falar sobre os pesticidas, sobre os agrotóxicos, mas uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui é que só se consome, a maior parte das pessoas que consomem alimentos orgânicos, são pessoas que já passaram por um câncer, né? Isso é bem interessante. Quando a gente diz assim, consumam mais orgânicos, procurem alimentos que não tenham agrotóxicos, aí a gente já vê pessoas que tiveram câncer, elas se cuidam muito mais, porque elas já passaram, já sabem o que é exatamente, né? O quanto elas já vêm se cuidar. Elas passam a perceber isso. Então, assim, e falando dos agrotóxicos, os agrotóxicos, eles, principalmente o glifosato, só para que vocês tenham ideia, gente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Foi liberado agora uma quantidade absurda. Em 2000, nós tínhamos 84 liberados. Hoje, no ano 2021, 358
tipos de agrotóxicos. E mais que quando a Anvisa vai analisar, encontra aí até 60% que não foi liberado. Só para vocês terem ideia, um dos maiores e piores, que é o glifosato, no Brasil, ele é liberado. E ele está relacionado também ao câncer, ao autismo, né? Então, há várias outras doenças, desde lá a concepção do bebê. Certo, gente? Então, assim, tenham cuidado. Procurem alimentos mais da safra, porque quando o alimento não é da safra, eles precisam colocar mais agrotóxicos para que esses alimentos se desenvolvam. E procurem também ter cuidado, né, de onde você compra. Isabelle, tem como eu tirar esse agrotóxico do alimento na hora de lavar, né? Gente, você não consegue tirar tanto. Mas o uso do bicarbonato de sódio é bem interessante. Você fazer uma soluçãozinha com bicarbonato, 1 litro de água, 2 colheres de sopa de bicarbonato. Você deixa lá imerso folhas e frutas por mais ou menos 10, 15 minutos. Depois coloque água corrente. Leva para o vinagre, né? Uma soluçãozinha de água com vinagre na mesma quantidade, só para que a gente tire esse excesso de bicarbonato de sódio. Leve em água corrente e depois aí a gente vai fazer o tratamento com o cloro, né? Que muita gente usa água sanitária, 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, para a gente tratar aí a questão de bactérias, enfim, de micro-organismos, tá? Então, assim, a gente tem como eliminar um pouquinho, não tem como eliminar muito, até porque a gente já observa que alguns alimentos, até a semente, ela já está contaminada, né? Muitas vezes esses agrotóxicos, eles penetram mesmo no alimento. Mas, assim, isso é uma forma da gente reduzir. E a gente tem como reduzir, certo? O ouvinte pergunta aqui se uma mãe na gestação consome Coca-Cola, quando o bebê nasce, é como se ele já estivesse consumindo o refrigerante em termos práticos? Gente, perfeita pergunta. A Coca-Cola, esses refrigerantes escuros, tanto eles como aquele molho shoyu, que muita gente gosta, como biscoitos recheados e muitos outros alimentos, balinhas que as crianças consomem, eles têm um corante chamado corante caramelo. E ele está entre a lista dos maiores índices de substâncias cancerígenas, tá? Então, se você tem um consumo regular disso, com certeza você vai estar prejudicando, porque muitas substâncias elas passam pela placenta, gente, tá? E uma das mais perigosas é o BPA, que é o bisfenol A, que é uma substância que está nos plásticos, que faz com que os plásticos fiquem duros. Eu sempre falo sobre ele. Então, não esquente comida em micro-ondas no plástico, porque quando esse plástico ele é resfriado, como no congelador, ou ele é aquecido, esse bisfenol A passa para o alimento e você consome. Então, o alto consumo de bisfenol A, tanto é cancerígeno como mamães que estão em período gestacional, esse bisfenol passa livre na placenta e pode causar muitas doenças e muitas alterações, né? Principalmente hoje a gente é muito estudado o autismo em relação a isso. Então, quando eu falo de plástico, eu falo do cafezinho no copo descartável, eu falo o aquecimento no micro-ondas, eu falo da maioria daquelas cápsulas de café que hoje é uma moda do mundo. Então, a gente vive num mundo de plásticos. E, inclusive, o revestimento de latas, né? Aqueles alimentos enlatados, o revestimento de latas é o BPA. Então, assim, a gente está envolto de BPA. Isabelle, como eu sei que meu plástico não tem BPA? Você olha no fundo, ele vai ter tem símbolos, a gente não entende aqueles símbolos dos plásticos, né? Então, no fundo do plástico, ele vai ter 3 setinhas e tem o número 7. Então, evitem o número 7, como também o número 3, tá? Então, olhem, todo mundo hoje olhando, vai ser o dever de casa. Olhar os plásticos, nada de número 7 e de número 3. Isso aí a gente descarta. Sim. Completamente, né? O ouvinte pergunta, Isabelle, o vinagre orgânico é bom para consumir de que forma? É aconselhável usar? Olha, eu gosto muito de orientar o uso do vinagre e a gente faz algumas estratégias também em relação a vinagre, porque ele também tem algumas funções legais para o nosso corpo, tá? Então, assim, o vinagre orgânico eu gosto muito. Nessa questão da higienização das frutas após o momento do bicarbonato de sódio é bem interessante. Como também você adicionar nas refeições. Você pode usar assim, fazer uma soluçãozinha aí junto com azeite, o vinagre e o limão. Você pode adicionar na hora do seu almoço, que o vinagre ele também a gente usa muito como estratégia para redução
de glicemia, né, da glicose elevar após uma refeição. Então, é uma das estratégias que a gente também pode usar. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e doutora Isabelle. A minha pergunta não tem a ver com o tema, mas se fosse possível, eu gostaria que ela respondesse. Quem tem colesterol alto, qual a gordura mais ofensiva? A manteiga da terra ou a graxa de porco, do toicinho de porco? E também se quem tem a diabetes alta, se o leite de gado é ofensivo, se ele contém o açúcar do leite de gado é ofensivo, faz aumentar a diabetes. Obrigada e tenha um bom dia para vocês. Bom dia aí, Isabelle. Eita, então vamos lá, polêmica, de porco chega vai ser a polêmica agora. Então, gente, para o colesterol a gente tem, para elevação, né, no caso, a gente tem que ter um contexto alimentar muito errado, e aí consumindo gorduras de forma errada. Então, o topo das piores aí é a gordura trans, que é aquela que é uma gordura hidrogenada, uma gordura vegetal, que ela é adicionada lá aos alimentos industrializados, né? É fabricada na indústria e adicionada. Então, a gente tem que sempre olhar se esse alimento... Hoje, tem obrigação na legislação de em todo rótulo ele ter na frente, livre de gordura trans ou não. Até o ano que vem, as empresas elas têm que se adequar a retirar essa gordura trans dos alimentos, tá? E qual é a saída da indústria? Agora elas estão colocando óleo de palma. E aí, Isabelle, óleo de palma é bom, óleo de palma é ruim? Gente, até onde eu tenho estudado, o óleo de palma, tem até inclusive um professor meu que ele é bem de dentro dessa questão de estudos da palma, do óleo de palma, e a gente tem que o excesso de óleo de palma, ele eleva sim, traz um perfil de elevação de colesterol, traz um perfil de elevação de gordura no fígado, traz um perfil de resistência à insulina, traz um perfil inflamatório para o nosso corpo, tá? Então, assim, quando a gente pensa nesse tipo de gordura que é a saturada, então, excesso de gordura saturada, que esse excesso vai estar onde? Nessa gordura do porco, na gordura... Esse excesso, sim, é prejudicial. Tá? Quando a gente fala em gordura, gente, a gente fala em pequeno consumo. E a gente tem que aproveitar as gorduras boas, que tem no abacate, tem nas oleaginosas, né? Castanhas, nas sementes. A gente tem que aproveitar também essa gordura boa. Não que você não vai consumir. Aí ela perguntou, a manteiga, né? Dos dois, eu iria para manteiga, né? Que ela falou das duas. Eu preferiria a manteiga, sendo que uma manteiga pura, né? Não adianta essas manteigas misturadas, que a gente vê muito aí. E o azeite, a gente não pode esquecer que é um dos melhores aí. E qual foi a outra pergunta? Diabetes, não foi? Se o açúcar do leite, não foi isso? Então, dentro de um contexto alimentar saudável, ele não vai influenciar, tá? Dentro de um contexto alimentar saudável. Então, assim, a gente tem que ter equilíbrios. Não eu queria que vocês entendessem que não é um alimento que vai provocar isso, sozinho. Então, a gente tem que ter um contexto, tá? Não se deve congelar carnes no saco plástico que vem no supermercado? Não se deve o quê? Congelar carnes nos sacos plásticos gente, que vem no supermercado? A gente sempre orienta que vocês guardem sim em saquinhos transparentes e não leitosos, tá? Porque assim, não é todo mundo que vai ter vasilhinhas de vidro, que são as mais que a gente orienta mais, são vasilhas de vidro para armazenar. Então, como é que a gente pode fazer? Ou papel manteiga, ou esses saquinhos transparentes, que eles não vão ter um excesso de BPA. Mas sempre, o mais orientado seria, o que a gente mais orienta, seria realmente o vidro, mas nem todo mundo tem como, até pela questão do manuseio, né? Que é muito mais complicado. Agora sim, gente, no Brasil, a única legislação que tem para relação ao bisfenol A é das mamadeiras, né? Eu acho que todo mundo já viu. Toda mamadeira tem lá, livre de BPA, né? Livre de BPA. Por quê? Porque foi a única, até hoje, que quando era para todos serem livres de BPA, é a única. Inclusive na água mineral, tá? A gente toma esses garrafões de água mineral, esses garrafões têm BPA. E quando ele vem no sol, aí a gente já imagina, eu não vou nem contar o resto da história, que a gente já está imaginando o resto da história, né? Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, Marcos. Lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, na sala 204, e o telefone para contato é 9604-0655. E o Instagram? Nutricionista.isabelle. Queria só deixar no final aqui, dizer também que tem
o amendoim, né? O amendoim tem ele produz, dependendo do seu armazenamento, uma substância altamente cancerígena, que é aflotoxina, que a gente chama, é uma toxina. Então, tenham cuidado com esses amendoins armazenados de muito tempo, porque ele também, lá no meio dele, vai ter a produção dessa substância, tá? E quero agradecer esse carinho que esse pessoal me dá, né? Todo canto que me encontra e manda beijo para Marcos Dantas e eu lhe escuto. Gente, obrigada. Vocês que me encontraram, vocês que falaram comigo esses dias. Um grande beijo para cada um de vocês, tá? E não se assustem quando me encontrar na rua e ver que eu só tenho 1,5 m, tá? Porque todo mundo faz, meu Deus, eu pensava que você tem 1,80 m. Eu achei que você é alta, então, né? Isabelle, eu lhe vejo assim, quando eu vejo você no YouTube, eu lhe escuto. Eu penso que você tem 1 m, eu só tenho 1,5 m, tá, gente? Eu sou bem pequenininha mesmo. Obrigado, Isabelle. Beijo, gente. Até segunda-feira, se Deus quiser. São 7h24, confirmando 7h24. Isabelle Cláudio, nutricionista, volta